Essa categoria difere das outras na medida que sua definição não repousa sobre a sintomatologia e evolução, mas sobre a existência de um ou dos dois fatores causais seguintes. Então, qual que é a diferença em relação aos transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, esquizofrênicos? É a causa. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de adaptação e transtorno agudo do estresse. Vamos falar sobre eles. Todos eles têm causas. Eu tenho que trabalhar em cima dessas causas só quando é possível. No transtorno de adaptação eu consigo trabalhar sobre essas causas. Nos outros casos não. Vocês vão ver agora. Um acontecimento particularmente estressante desencadeia uma reação de estresse aguda ou uma alteração particularmente marcante na vida do sujeito que comporta consequências desagradáveis e duradouras e leva a um transtorno de adaptação. Embora fatores de estresse psicossociais, life events, relativamente pouco graves possam precipitar a ocorrência de um grande número de transtornos classificados em outra parte nesse capítulo ou influenciar-lhes o quadro clínico, nem sempre é possível atribuir-lhes um papel etiológico. Quanto mais que é necessário levar em consideração fatores de vulnerabilidade. Então, algumas pessoas adoecem diante de alguns estresses, de algumas causas e outras não. Frequentemente idiosincráticos, únicos, então tem a ver aqui com a forma como cada um interpreta a situação. Um concurso, por exemplo, próprios de cada indivíduo. Em outros, temos esses fatores não nem necessários, nem suficientes para explicar a ocorrência e natureza do transtorno observado. Aqui, então, nesse slide, a própria CID faz um meia-culpa. O que altera é a causa? Por isso que é um agrupamento próprio. A forma de desenvolvimento é parecida em algumas situações, porém, nem sempre a causa explica tudo. Em contraste, para os transtornos reunidos aqui sobre F43, admite-se que a sua ocorrência é sempre consequente direta a um estresse agudo. Grifa isso no material de vocês. Ou um traumatismo persistente. O acontecimento estressante ou as circunstâncias penosas persistentes constituem um fator causal primário e essencial na ausência do qual o transtorno não teria ocorrido. Os transtornos reunidos nesse capítulo podem assim ser considerados como respostas adaptadas a um estresse grave ou persistente na medida que eles interferem com mecanismos adaptativos eficazes e entravam assim no funcionamento social. Primeiro transtorno, reação aguda ao estresse. Lá no DSM-5 nós temos o limite de até um mês. Passou de um mês é transtorno de estresse pós-traumático. Menos de um mês, reação aguda ao estresse. Ou transtorno de estresse agudo, como aparece lá. Aqui na CID-10 temos o seguinte, nessa primeira classificação 0. Reação aguda ao estresse é o transtorno transitório que ocorre em indivíduo que não apresenta outro transtorno mental manifesto. Em seguida, um estresse físico ou psíquico excepcional e que desaparece habitualmente em algumas horas ou em alguns dias. É uma reação aqui muito simples, né? Professor, persistiu por mais do que algumas horas e alguns dias. Eu não vou dar o diagnóstico de reação aguda ao estresse. E não vou dar o diagnóstico também de transtorno de estresse pós-traumático. Professor, mas tá lá, tô com 2 semanas tendo essas reações que são idênticas, a sintomatologia é idêntica do transtorno de estresse pós-traumático e idêntica ao transtorno de estresse agudo. Tem 2 semanas. Eu não entro nem na classificação do transtorno de estresse agudo e nem no transtorno de estresse pós-traumático. A causa foi a mesma. Qual é o meu diagnóstico? Nenhum. Faltou. É verdade, faltou. Então, algumas horas, alguns dias. Está do mesmo jeito lá no DSM-5. Você vai ter lá no máximo 3 ou 4 dias, se não me falha a memória. E aí? 2 semanas depois ainda estou com aquilo. É transtorno de estresse pós-traumático? Não. Depois de um mês só eu dou o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. É um problema, eu falei para vocês. Tem falhas nas duas classificações. A ocorrência e a gravidade de uma reação aguda ao estresse são influenciadas por fatores de vulnerabilidade, questões idiosincráticas, como nós falamos, a natureza do estressor e pela capacidade do sujeito de fazer face ao traumatismo. Por isso que algumas pessoas vão desenvolver isso, outras não. A sintomatologia é tipicamente mista e variável e comporta de início um estado de aturdimento caracterizado por um certo estreitamento do campo da consciência e dificuldades de manter a atenção ou de integrar estímulos e uma desorientação. Este estado pode ser seguido quer por um distanciamento do ambiente ou de uma agitação com hiperatividade. O transtorno se acompanha frequentemente de sintomas neurovegetativos de uma ansiedade e pânico. Os sintomas se manifestam habitualmente nos minutos que seguem a ocorrência do estímulo ou do acontecimento estressante e desaparecem no espaço de 2 a 3 dias. Pode haver uma amnésia parcial ou completa. Isso aqui, toda vez que eu falar em amnésia, flashback,
vocês vão anotar. Amnésia ou flashback são sintomas dissociativos. Em transtornos de ansiedade eu posso ter sintomas dissociativos. Amnésia ou flashback, por exemplo. Estado de estresse pós-traumático. Lá no DSM chama-se de transtorno de estresse pós-traumático. Aqui, estado de estresse pós-traumático. Eu vou com quem a banca quiser. Esse transtorno constitui uma resposta retardada ou protraída a uma situação ou evento estressante, de curta ou longa duração, de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, mesma coisa, e que provocaria sintomas evidentes de perturbação na maioria dos indivíduos. Fatores predisponentes, como certos traços de personalidade ou antecedentes do tipo neurótico, podem diminuir o limiar para a ocorrência da síndrome. Eu agravar. A aula estava legal, não estava? Ei, olha, eu tô aqui embaixo. Pois é, para continuar assistindo esse curso e também para saber de mais coisas acerca dos concursos que nós estamos trabalhando, entre no nosso site Psicologia Nova e torne-se aluno Psicologia Nova. Torne-se de verdade uma máquina mortífera para concursos. O endereço você já sabe. Para ter acesso completo ao nosso conteúdo, PDFs, fórum de questões, grupo do WhatsApp, tem que ser aluno máquina mortífera. Enquanto isso, aproveita, inscreve-se aí no nosso canal no YouTube. Eu aguardo. Eu tô falando sério, se inscreve aí, dá um joinha, clica, compartilha. É o nosso reforço positivo.